Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, por favor, não custa nada, hein? E inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre a classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Antes, eu quero falar sobre algo que é muito importante, que foi um problema que o Tite identificou antes desse jogo contra o Fluminense, que talvez tenha sido decisivo para a atuação abaixo daquela que muitos esperavam nessa partida. Lembrando que o Flamengo ficou no empate por 0-0 com o Fluminense. Ele reclamou de forma sutil, é bem verdade, não do departamento de futebol do Flamengo, nada disso, mas da recuperação, do tempo de recuperação do jogo contra o Fluminense, vitória por 2-0 na semana passada, para esta partida contra o Fluminense. Falou que uma série de jogadores ficou fora de vários treinos durante a semana, dentre eles Ayrton Lucas, Pulgar, Gabigol, Wesley, né? E que esse tempo foi um problema para ele, né? Esse tempo de recuperação foi um problema para ele, inclusive que isso afetou o rendimento do Flamengo na partida contra o Fluminense. Fato é que tem muita gente reclamando, eu não entendo o porquê da atuação do Flamengo neste sábado à noite contra o Fluminense. No empate por 0-0, o Flamengo deu espetáculo? Não. Deu espetáculo na semana anterior, no outro sábado, na vitória por 2-0 sobre o Fluminense, jogando muita bola. Mas na partida contra o Fluminense neste sábado, ou seja, ontem, o Flamengo jogou com o regulamento embaixo do braço. Peço licença até por usar esse chavão, tá? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é Bernardo, tá? Utilizando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito. Vale até R$100. Ou seja, depositou 100, eu lhe dou R$20. É óbvio e evidente que você vai usar este bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, @BernardoAqui. E lá nos stories eu posto direto para você as melhores odds do dia. Destaque neste domingo para o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, jogo este que vai definir o finalista da competição. Mas, gente, eu não entendo porque tem tanta gente reclamando assim do desempenho do Flamengo nessa partida, né? Convenhamos, a gente já falou sobre o problema identificado pelo Tite e diante disso, cara, e até da condição que o Flamengo tinha de poder perder por até 2 gols de diferença, o Flamengo fez um jogo completamente seguro. Foi um jogo bom? Não, não foi. Foi um jogo muito fraco. Mas o Flamengo fez aquilo que tinha de fazer, né? Deu a bola para o Fluminense e falou, se vira aí para fazer um gol. E o goleiro Rossi, mais uma vez, não fez uma defesa. Melhor dizendo, fez uma defesa num chute do Keno, mas numa jogada que já havia sido anulada por causa de um impedimento do camisa 11 do time do Fluminense. Teve aquela bola do Renato Augusto que foi no travessão no início do segundo tempo e mais absolutamente nada. É impressionante. O Flamengo enfrenta um time que tem a obrigação do resultado, né? No caso, o Fluminense tinha a obrigação do resultado. O técnico Fernando Diniz fez uma escalação bastante ousada até, né? Colocando o Marquinhos, que é um ponta, como um lateral pelo lado direito, o Martinelli, que nem cabeça de área é, um meio-campista para jogar como zagueiro, liberando mais o André, né? Ou seja, uma escalação que denotava ali até um certo desespero do Fluminense, né? E é justificável, evidentemente, pela necessidade que o Fluminense tinha de vencer o jogo por uma ampla margem de gols, coisa que acabou não acontecendo. O Flamengo soube se defender muito bem. Quero fazer um destaque aqui, a ótima atuação do lateral direito Varela, tão criticado já aqui neste canal, mas que teve uma partida muito segura, né? Jogou muito bem o lateral direito do Flamengo, anulando completamente o Keno, que só foi se criar
quando foi lá para o lado direito fazer conexões com John Arias e Marquinhos para cima de Ayrton Lucas, Cebolinha e Pulgar. 3 contra 3, Flamengo soberano, Flamengo muito mais forte defensivamente do que o Fluminense ofensivamente. Logo, o tricolor não conseguia criar absolutamente nada. Destaque negativo para mim, as atuações de Luiz Araújo, que não jogou absolutamente nada, e do Bruno Henrique, o que é uma pena, gente. Eu peço tanto aqui a escalação do Bruno Henrique como titular, mas é um jogador que vai ter de aproveitar melhor as chances que tem, né? Ele entra e não rende, né? E não rendeu nessa partida contra o Fluminense. Agora, o que eu acho que ficou faltando foi uma explicação mais convincente do Tite, e diga aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, sobre a não utilização do Gabriel, né? O Gabriel não entrou. O Tite fez as 5 alterações e o Gabriel não entrou. Até quando entrou o Vitor Hugo, eu fui checar ali o número de alterações, eu falei, putz, já foram as 5. E o Vitor Hugo entra no lugar do Pedro, entra pelo lado direito do ataque do Flamengo, e o Bruno Henrique vai jogar como um centroavante. Ou seja, hoje é estranho falar sobre isso, né? Mas o Gabigol parece ser a terceira opção no comando do ataque, atrás do Pedro e do Bruno Henrique. O Tite, depois da entrevista coletiva, falou sobre o número de treinos, 2 treinos que o Gabigol fez durante a semana. Mas a gente vai vendo esse jogador perdendo relevância no time do Flamengo. Se fosse um time do Flamengo que estivesse jogando mal, eu até falaria para você, pô, por que essa insistência em deixar o Gabigol no banco de reservas? O Flamengo está jogando bem, está conseguindo seus resultados. É um time que não toma gol, por exemplo, muito graças ao sistema defensivo que é armado pelo técnico Tite logo na frente, né, a partir do ataque. Né? Então eu não consigo olhar assim e falar, putz, o Gabigol não vai entrar. Eu acho que o Gabigol vai ficar no Flamengo. Eu acho que as condições de trabalho que ele tem lá, ele não teria em nenhum outro clube do futebol brasileiro. E acho que ele vai ser muito importante na disputa do Campeonato Brasileiro, principalmente quando o Flamengo tiver os seus desfalques por causa da disputa da Copa América, essa enfadonha Copa América, né? Mas assim, complicado, né, cara? Se olhar para o Gabigol, um jogador tão decisivo que sequer é a segunda opção hoje para o comando de ataque do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.